Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Franciele e nós vamos fazer juntos então um dos exercícios que eu passei para vocês fazerem em casa e me mandarem. A maioria mandou, não está errado a maneira como vocês fizeram o resumo, até porque lá na atividade eu pedi um resumo, né, de 2 a 3 páginas, mas enfim, nós vamos pegar esse artigo e vamos analisar o artigo. Eu falei para vocês que a nossa primeira avaliação, que vai acontecer na próxima semana, vai ser a análise de um artigo, né? Claro, não necessariamente esse. Mas vocês vão analisar, né, o artigo da maneira como a gente tinha visto em sala no início do semestre. Então, o que eu quero que vocês encontrem no artigo? Aquela mesma análise. Então, a gente vai ver lá. Primeiro, a justificativa, a partir da introdução, os objetivos geral e específico, a aplicação, a metodologia, os resultados, os comentários finais e a conclusão. Tá? Então, dentro do artigo, eu quero que vocês encontrem, né, esses pontos e me digam quais são esses pontos. Bom, então vamos começar a análise do artigo. Que eu enviei para vocês e vocês já fizeram. Vamos lá. Então, primeira coisa, o resumo, né? Qual é a parte mais importante do resumo? Foi a parte, então, que eu sublinhei aí para vocês. Vocês vão ver que eu sublinhei em amarelo, né? Grifei em amarelo e também sublinhei em verde. Na verdade, é só para mudar, né? Para vocês verem, porque cada etapa dessa aí é uma parte da análise. Então, por isso que eu coloquei com cores diferentes. Então, dentro do resumo, essa parte, este artigo propõe uma solução de estágio único com transistores GaN, né? Então, vamos dar uma lida aqui no título do artigo. Então, ele é Sistema de Iluminação Autônomo de Estágio Único baseado em transistores GaN. Você vê que o resumo está muito bem escrito. Você lendo o resumo desse artigo, você já entende o resumo, você já entende o que é o trabalho. Diferente da introdução. Eu não gostei da introdução dele. É claro que cada um tem uma maneira de escrever, é o que eu falei para vocês. Procurem, né, manter sempre uma ordem, mas nem sempre vocês vão encontrar nessa mesma ordem que eu falei para vocês. Nesse caso, o resumo está bem escrito, mas a introdução ela só fala da parte de justificativa do trabalho. Ela vem justificando e fazendo uma revisão bibliográfica, mas ela não apresenta na introdução os pontos que a gente costuma analisar, que é o objetivo geral, o objetivo específico, né? A aplicação ela acaba aparecendo no próprio título, né? E a metodologia. Ela não apresenta na introdução, porém, ele apresenta no resumo. Então, vamos dar uma lidinha no resumo e vamos começando analisando. Resumo, então. A eficiência é um fator-chave para o desenvolvimento de sistemas de iluminação autônomo. Devido à separação temporal entre geração e consumo de energia em sistemas autônomos de iluminação pública, um conversor estático se faz necessário para a gestão energética das diferentes funções do sistema. Então, você vê que ele começa justificando. Ele fala, né, um parágrafo aí, 2 frases, em 2 frases ele justifica. Na terceira frase, ele já entra com o objetivo geral, que está grifado em amarelo. Esse artigo propõe uma solução de estágio único com transistores GaN. Esse é o objetivo dele. Quais são os objetivos específicos do artigo? Obedecendo certos requisitos com relação aos níveis de tensão, a topologia, que faz parte do objetivo específico, permite a conexão paralela entre o painel fotovoltaico e a carga LED.
eliminando a necessidade de relés tipicamente utilizados em outras soluções e reduzindo custos e a complexidade do sistema. Então, no segundo momento, que está sublinhado em verde, ele apresenta os objetivos específicos. Para qual aplicação? Está no título. Sistema de iluminação autônomo de estágio único, baseado em transistores GaN. Por último, o que ele faz? Ele fala da metodologia. Como que ele vai apresentar isso? Então, foi construído um protótipo de 100 watts, foi desenvolvido e avaliado. No modo carregador de bateria, o circuito opera em 250 kHz e apresenta eficiência maiores que 92% em toda a faixa de potência, com o valor máximo de 97,3. No modo driver de LED, a frequência de operação escolhida foi de 345 kHz e uma eficiência máxima de 95,8 foi obtida. Então, por fim, ele fala a metodologia, como que ele desenvolveu isso. Não fala em comentários, não fala em conclusão, mas diz a maneira com que ele desenvolveu os objetivos dele. Então, o resumo eu gostei bastante da maneira que ele escreveu, porque ele consegue englobar justificativa, objetivo geral, objetivo específico, a parte de metodologia e já começa a introduzir a parte de resultados, sem comentários finais e nem conclusão, mas já começa a introduzir. Resumo bem escrito. Porém, a introdução eu já não posso dizer a mesma coisa, porque ele vem no primeiro parágrafo justificando, o segundo, o terceiro, quarto parágrafo, quinto parágrafo justificando. E eu considero a justificativa, né, porque eu peço para que vocês façam uma análise do artigo. A ideia é vocês fazerem uma leitura dinâmica. Então, e também transcrever, né, para avaliação, vocês fazerem um resumo, por exemplo, da minha introdução. O que diz a introdução? Tudo é justificativo. Qual desses parágrafos que melhor apresenta a justificativa? Então, para mim, nesse caso, foi o último parágrafo, tá? É o que a gente comentou. Não, geralmente, né, ele traz uma ordem. Nesse caso aqui, a introdução para mim não está bem escrita, porque a ordem não foi seguida. Então, vamos lá, vamos ver o que é a justificativa do artigo. Então, à medida que semicondutores baseados em silício se aproximam mais e mais dos seus limites teóricos de desempenho, o desenvolvimento de conversores mais eficientes e compactos se torna mais difícil. O uso de semicondutores baseados em materiais ditos bandgap, ou largura de banda, alta largura de banda, especialmente os transistores de nitreto de galho e alta mobilidade de elétrons, pode levar a ganhos significativos em termos de eficiência, confiabilidade, máximas tensões e frequência de operação nesses conversores chaveados. Inclusive, ele traz aqui, então, a referência bibliográfica. Os dispositivos GaN também tornam-se possível a miniaturização dos sistemas eletrônicos, visto que apresentam maiores densidades de potência em seus pares de silício. Essa miniaturização pode, inclusive, acarretar na redução dos custos do produto. Quando avaliado juntamente com os custos associados a sistemas de dissipação de calor, por exemplo, o investimento inicial da tecnologia GaN mostra-se vantajoso. Então, ele traz a introdução inteira justificando por que ele vai usar essa tecnologia GaN. Aí, faz parte também da metodologia, conforme eu falei para vocês na análise do artigo. Qual é a metodologia? Então, primeiro, ele vai estudar, após ele terminar a introdução, que nesse caso para mim não ficou bem feita, ele vai apresentar quais os itens que ele vai estudar. Então, sistema autônomo de iluminação.
Então, ele vai mostrar aqui, principalmente o que eu falo para vocês, tabelas e figuras são muito importantes num trabalho, porque numa leitura dinâmica, você vai ler os títulos, vai ver as tabelas, vai ver as figuras, vai ler resumo, introdução e conclusão. Então, por isso que é importante. Então, ele mostra aqui, né, o sistema autônomo de iluminação, né, tanto aqui. E agora, no segundo momento, o sistema proposto. Então, faz parte da metodologia dele, né. No caso, ele está propondo, né, um conversor bidirecional, né, que vai fazer essa transição aí de energia do painel para a bateria ou do painel diretamente para a lâmpada. Ok, aí ele mostra, né, o esquemático do circuito proposto e dentro desse esquemático ele apresenta também, né, o projeto do sistema. Então, como que ele fez esse projeto para construir esse conversor aqui que ele propôs. Aí, ele mostra a placa de circuito impresso do conversor, né? Então, ele mostra o conversor aí pronto, né? Diz que tem vantagens do tamanho, né? De ser miniatura. Também apresenta o tipo de controle, como é que ele vai fazer o controle da máxima potência do painel, né? Isso entra tudo na parte de metodologia. E agora ele já começa a terminar o trabalho apresentando os resultados, né? Porque ele mostrou qual que é a ideia inteira, né? De uma forma macro ali, que é a parte, né, do painel, da bateria e da lâmpada LED, o conversor fazendo, né, essa intersecção entre todos esses elementos. E depois ele mostrou como ele construiu, como ele fez o controle, e agora ele mostra os resultados. Quais são os resultados? Então, no modo, ele apresenta vários resultados. Por exemplo, modo carregador de bateria, ele vai, né, fazer os comentários desse tipo de resultado. No modo driver de LED, ele fala também. E por fim, os resultados ele vai falar no rendimento, tanto para modo carregador de bateria como driver de LED. Então, esse aqui seria a parte que eu grifei, seria a análise, então, dos resultados que a gente comenta que tem que ter na análise de vocês de um artigo. Qual artigo? Qualquer um dos artigos. Por fim, pessoal, o que ele coloca? Ó, que eu estou sublinhando aqui em verde. São os comentários finais. O que seriam os comentários finais? Algo a mais que eu quero acrescentar, algo que é interessante, mas não é o resumo, não é o suprassumo dos resultados. Então, isso entra em resultados finais. O que ele coloca? Ele coloca aqui a análise de perdas, que traz nessas duas figuras aqui. Por quê? Sempre que eu tenho, para eu poder fazer eficiência, né, do meu sistema, eu tenho que primeiro fazer quanto eu perdi, porque a eficiência nada mais é do que a potência que eu tenho na saída pela potência que entrou, né? Saída pela entrada, essa é a minha eficiência. Então, ele faz análise de quanto eu perdi naquele meio para eu poder ter o valor da minha eficiência. Então, isso que ele coloca como resultado, como comentário final, né? Que não é a conclusão nem os resultados, ele fica ali no meio. Bom, conforme eu falei para vocês, vai entrar na conclusão. Normalmente, os comentários finais não entram na conclusão, porque os comentários finais você vai abrir, vai falar bastante. Na conclusão, você tem que fazer um resumo. Então, você vai fazer um resumo dos teus resultados. Então, o que ele faz? Ó, ele retomada da introdução, né? Após essa parte que está sublinhada em verde, realmente a conclusão dele, é onde ele, né, resgata toda a parte, como que foi construído, né, por que é interessante fazer esse tipo de topologia, enfim. E por último, né, ele fala então dos resultados. Então, ele vai abordar ali os resultados, né? Então, ele coloca lá, resumo dos resultados. Você vê que no resumo dos resultados não entra os comentários finais, porque o comentário final é a parte, né, macro. E na conclusão eu tenho que colocar só o principal
dos meus resultados. Então, ele vai entrar só com eficiência. Bom, pessoal, e assim ele termina, coloca apêndice, e eu não acho interessante entrar com apêndice, acho que seria mais legal se ele tivesse entrado com um item no meio do artigo. Esse artigo ele é um pouco atípico, mas quando vocês estiverem escrevendo o artigo de vocês, o TCC de vocês, vocês vão encontrar de tudo, então não dá para a gente escolher que artigo que a gente vai analisar. A gente vai analisar, né, qualquer artigo, a ideia é que vocês peguem, né, o sentimento da maneira como analisar o artigo. Para vocês, né, construírem o de vocês e irem colocando etapa por etapa no TCC de vocês. As referências, né, e ele apresenta ainda os dados bibliográficos, então, de cada autor. Bom, pessoal, então, do que eu queria passar para vocês, acho que seria isso, né? Esse artigo, análise, então, desse artigo, sistema de iluminação autônomo de estágio único, baseado em transistores GaN. É uma nova topologia que esse artigo apresenta. Espero que tenha ficado mais claro. A ideia é a gente fazer uma avaliação sobre um artigo, onde justamente vocês vão mostrar todas essas etapas que eu acabei de mostrar nesse artigo. Vocês vão fazer esse trabalho em outro artigo. Para avaliação, eu não quero que vocês sublinhem, como eu estou sublinhando aqui, tá? Então, o que eu quero? Eu quero que vocês coloquem etapa por etapa lá no, por exemplo, aqui, ó, a aplicação. Qual é a aplicação? Vai lá, escreve o item aplicação. Qual é o objetivo geral? Vai lá, escreve qual é o objetivo geral, né? Quais são os objetivos específicos? Qual é a metodologia? Enfim. Então, vocês vão lá e escrevem, né, cada item por item aonde vocês encontraram no artigo. Numa folha de caderno normal, né, podem deixar no caderno de vocês, depois vocês tiram uma foto, escaneiam, enfim, ficando nítido é o ideal, tá? Então, eu agradeço a atenção de todos, né, e essa seria, então, uma revisão para a nossa avaliação da semana que vem. Obrigada, então.